Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, o nosso estudo da Palavra de Deus de hoje é da Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 11. Paulo inicia essa carta recordando aos irmãos aquilo que ele fez desde o início. Ele pregou o Evangelho, e foi o Evangelho que aquela comunidade acolheu e na qual a comunidade também se firmou, se alicerçou. A base de toda a pregação apostólica, a pregação da igreja, a pregação de qualquer um de nós é, claro, anunciar o Evangelho. Por quê? É pelo Evangelho que nós somos salvos. E é pelo Evangelho que os nossos também são salvos, que as pessoas são salvas, porque o Evangelho é a palavra de salvação de Deus. E não há outra forma de abraçarmos a fé em Cristo a não ser recebendo o Evangelho. Por isso, Paulo, a partir do versículo 3, lembra os pontos fundamentais da pregação do Evangelho. Acima de tudo, saber que Cristo morreu e morreu por nossos pecados. Ele foi sepultado e dos mortos ressurgiu no terceiro dia. Tudo segundo o Evangelho, tudo segundo as Escrituras. E aqui segue uma série de narrações das aparições do ressuscitado. O ressuscitado primeiro apareceu a Cefas, ou a Kefas, ou a Pedro, a pedra da igreja. Primeiro a Pedro, e depois apareceu a mais de 500 testemunhas que o viram de uma só vez, e alguns até estão vivos, lembra muito bem o apóstolo Paulo e outros mortos. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e por fim ele apareceu também a Paulo, como se Paulo fosse um abortivo. E por que por fim? Porque Paulo se sente o menor dos apóstolos e nem é digno de ser chamado de apóstolo porque ele perseguiu a igreja de Deus. Eu fico contemplando nesse estudo de hoje como são os desígnios de Deus, as escolhas de Deus. Elas não obedecem critérios humanos. Não é que quem chegou primeiro vai ser mais agraciado. Quem for chamado primeiro tem a graça maior, o privilégio maior, a responsabilidade maior, ou assim por diante. Não. Mesmo os renegados, mesmo que aqueles que nós não damos crédito nem valor, mas se a graça de Deus opera nele, quem é que pode conter a graça de Deus? Fico pensando como muitas realidades de Deus não se transformam, porque os mais velhos, ou aqueles que estão há tanto tempo nesta ou naquela função, nesta ou naquela direção, nesta ou naquela responsabilidade, ou naquele movimento, em qualquer coisa, eles se sentem os donos da graça, os donos do lugar e do ambiente, porque são presos simplesmente ao fator histórico. Óbvio que o fator histórico ele é importantíssimo, ele só não é maior do que o fator graça, porque o fator graça é um fator de ordem espiritual, é o Espírito que sopra onde quer, e ninguém pode conter, inibir o sopro do Espírito, a não ser que o nosso apego histórico seja um apego humano, um apego à graça. Eu me aproprio daquilo que é de Deus, sendo que na verdade é Deus que tem que se apropriar de nós. E Ele usa quem quer, da forma que quer, a hora que quer. Se eu estou 30 anos na igreja, uma pessoa hoje se converteu e a graça de Deus começa a atuar nele e nessa nova pessoa, desculpa, essa pessoa vai fazer o que Deus quiser e pode ser que seja 10 vezes maior do que tudo aquilo que eu e você possamos ser feito pelo reino. Por isso, Paulo faz questão de mencionar isso aqui, não é para ele se vangloriar, pelo contrário, ele tem muitos motivos para se humilhar, mas é para recordar de que forma a graça de Deus opera em nós. O versículo 10, é pela graça de Deus que sou, e a graça que Ele me deu não tem sido vã, não tem sido inútil. Então, o que Paulo ele reconhece que é graça de Deus. O que eu sou é graça de Deus. O que você é graça de Deus. O que nós somos, nós só podemos reconhecer que somos o que somos porque a graça de Deus que atua em nós.
Nós muitas vezes gostamos de contar vantagens dos nossos talentos, dons humanos, naturais e até dos dons espirituais. Queremos nos avantajar disto. A verdade é que todos nós seremos reduzidos à mesma fraqueza, ao mesmo pó da terra. Mas enquanto a gente não toma consciência da nossa condição mais humilde possível, a vanglória vai tomando conta de nós até no âmbito daquilo que realizamos na igreja e perante as coisas de Deus. Ninguém é mais importante que ninguém, e quem chegou por último não se tornou mais santo ou mais privilegiado por Deus porque chegou por último. Mas todos, Deus dá a cada um conforme Deus queira dar. Não é conforme a minha justiça ou os meus critérios. Ao contrário, diz Paulo, eu tenho trabalhado mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Reconhecer a graça de Deus que opera em nós, que age em nós, se entregar para essa graça e deixar que essa graça seja o fator mais determinante da nossa vida, da nossa vocação, é essencial. Senão a gente cai na vanglória, senão nos vangloriamos, senão nos caímos na soberba, nos elevamos, nos exaltamos, nos envaidecemos com aquilo que fazemos. O Espírito sopra onde quer e ninguém sabe onde vai parar. Deus age como quer, da forma que quiser, e escolhe quem Ele quer para que o seu reino seja cada vez mais operado no meio de nós. Que Deus nos dê sua graça e sua bênção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.